Hoje vou indicar para vocês 6 livros clássicos para ler antes de morrer. Vamos lá! Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo, nosso canal de livros e escrita. E hoje vou indicar 6 livros clássicos para você ler antes de você morrer. É muito importante isso, né? Que são 6 livros muito legais que eu li e que eu recomendo assim enormemente. Se você está em dúvida de qualquer livro que você tenha que ler, qualquer um desses 6 livros você vai gostar demais. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, pois assim você não perde nenhuma notificação. E para você tirar todas as suas dúvidas sobre esse conteúdo aqui, os links estão na descrição. Você clica lá e você pode comprar o livro direto lá na Amazon, ou então clicar no nosso site lereverbo.com para ver mais materiais e essa indicação vai ficar lá no nosso site também. Então vamos começar com um livro que eu particularmente adoro e eu já li 2 vezes, que é o Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. É um clássico moderno, um romance distópico. Se você já leu 1984 ou já ouviu falar de 1984, é um livro nessa linha. Então é um livro que fala sobre o autoritarismo, nessa temática de estados autoritários, ao lado de 1984 de George Orwell, como já falamos. Então o que o Huxley faz? Ele mostra uma sociedade inteiramente organizada segundo os princípios científicos. Eu acho que, cara, na década de 60, 70, eu acho que estava muito em voga isso, você pensar o que acontece se a sociedade controlar demais, se a ciência controlar demais, né? E aí o livro ele trata de um de um ser humano selvagem que foi descoberto na sociedade e foi levado à sociedade, só que ele não participou das caixinhas que as pessoas foram se encaixando nessa sociedade. Então, por exemplo, a mera menção das palavras como pai e mãe são palavras antiquadas que geram repugnância na sociedade, porque todo mundo é adestrado a cumprir o seu papel e tomar uma droga que chama soma, que você fica de boa e você já é biologicamente definido o que você vai fazer desde o seu nascimento. Bem, é um livro muito interessante que mostra esse universo do avanço técnico, da linha de montagem, da produção em série e uma visão desenvolvida nesse romance do Aldous Huxley. Fica aqui a indicação, é muito bacana, tá certo? Bem, o segundo livro que vamos indicar é Metamorfose, de Franz Kafka. Sérgio, já ouviu falar desse livro, Sérgio? Não. Não é possível, cara, não é possível. Como é que você não ouviu falar desse livro, cara? É a novela mais célebre desse escritor chamado Kafka, que é uma das mais importantes de toda a história da literatura mundial, e você não ouviu falar. É um livro fininho, é muito bacana. A história é o seguinte: imagina que você é um caixeiro viajante. Caixeiro viajante, naquela época, é como se fosse um vendedor que vai viajando de porta em porta. E aí você dorme ainda na casa dos seus pais, beleza? E aí você tá lá no seu quarto e tal, aí tem um dia que você acorda uma barata. Você se transformou numa puta de uma barata gigante, enorme, que escala as paredes. Só que você ainda tem a consciência de humano, mas por fora você é uma barata. E aí, cara, isso, o livro é isso. Só que é muito bacana, porque a história é narrada com esse realismo inesperado que associa esse inverossímil de você nascer um bicho, com um senso de humor, ao trágico, ao grotesco, ao cruel da condição humana, e no estilo lindo, perfeito desse mestre da ficção universal, Franz Kafka. Sérgio, pode colocar esse livro na sua lista, cara. Metamorfose, beleza? Você tem que ler esse livro. Tá na lista. Bem, o próximo livro, que é um livro muito interessante, cara, que eu li assim, achei uma pena quando acabou, do meu autor predileto de toda a história, é Crime e Castigo, de Dostoiévski. Esse russo não vou falar que é foda porque é um palavrão, mas o cara é muito bom. O livro foi publicado em 1866 e Crime e Castigo, pra mim, é a melhor obra do Dostoiévski. Eu já li uns 3, 4 livros dele, Irmãos Karamazov, O Idiota, já li vários, mas esse é legal. É um jovem estudante, pobre, desesperado, que perambula pelas ruas de São Petersburgo ali, e ele comete um crime. Cara, ele cometendo um crime... Eu não sei se é spoiler falar isso, acho que não, mas acho que não. Ele assassina uma velhinha. A cena que o Dostoiévski faz dele assassinando essa senhora é incrível, cara. É tipo assim, pra alguém que escreveu isso em 1866, é genial. Só que o grande lance do livro não é esse. O lance é que
esse cara que comete esse crime, ele tenta justificar o crime falando da teoria das elites, que grandes homens como César, Napoleão, também foram grandes assassinos e foram absorvidos pela história. Então ele tenta falar que ele, por ser uma mente brilhante e superior, ele tenta justificar esse assassinato. E é uma narrativa labiríntica muito bacana, que você vai para beco, vai para taberna, vai para cômodo, povoado por personagens e um romance extremamente psicológico. É muito legal. Agora, eu recomendo muito a versão traduzida pelo Paulo Bezerra, que ele traduziu, foi a primeira tradução direta do russo, foi lançado aqui no Brasil em 2002. Então, se você for procura pela tradução do Paulo Bezerra, beleza? Muito bem, outro livro que é indicado aqui é o Matadouro 5, de Kurt Vonnegut, que esse livro já tem um vídeo aqui no canal e, cara, virou um clássico já, porque Kurt Vonnegut, ele fala de uns incidentes mais esquisitos e cruéis e cabulosos que aconteceram na história da humanidade, que foi a destruição da cidade de Dresden, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. E aí ele pega esse fato, porque ele foi soldado nessa guerra, e é um relato biográfico, né? Ele sobreviveu realmente a esse... Ele era um dos soldados americanos que estavam nessa cidade quando ela foi bombardeada e morreram assim, cara, 150 mil pessoas, destruíram a cidade, quase ninguém fala disso. E aí ele faz uma narrativa que é por vezes engraçada, psicodélica, irônica, uma ficção científica situada entre essa introdução e um epílogo autobiográfico, e o cara escreve de um jeito que você se emociona, você chora, você... Meu irmão, é incrível. É a história de Billy Pilgrim, que é o protagonista do Matadouro 5, que testemunha isso, só que ele viaja para o futuro num planeta alienígena e volta para o passado. Enfim, é difícil de explicar o livro. Tem um vídeo aqui falando isso, se você quiser você vê, mas é um livro que você tem que ver. Você tem que ler, porque é um livro muito bom. Outro livro muito legal é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Esse livro eu li há muito tempo atrás. Narra a incrível e triste história dos Buendia, que é uma família, é um povoado que vai ser totalmente acabado na cidade de Macondo. E esse romance se passa mais ou menos ali em diversas gerações dessa família. O que é muito esquisito é que as pessoas têm o mesmo nome, o mesmo sobrenome, e aí ele fica confundindo o nome com o sobrenome. Se você coloca no Google assim, árvore genealógica dos 100 anos de solidão, você vai ver uma puta árvore genealógica e é muito difícil de ler realmente, mas é muito legal porque é um gênero imaginário desse colombiano, Gabriel Garcia Marques. Ele ganhou o prêmio Nobel e é muito legal de você ler. São histórias incríveis, assim. Por exemplo, uma história que me marcou muito é um cara que ele tinha uma mulher que adorava comer reboco de parede. São coisas assim que vão te marcando no livro. E ela comia tanto reboco de parede que depois ela começou a comer tijolo e depois colocaram ela lá fora, ela comia terra, enfim. Sacou? Tipo, são coisas assim que você fica marcado. Outra coisa que ficou marcado pra mim nesse livro foi um cara que traía a mulher, mas onde ele andava ficava um monte de borboleta amarela em cima dele voando. Então, onde é que tá fulano? Aí só vê onde estavam as borboletas amarelas. E acontecem coisas fantásticas nesse povoado de Macondo. E é uma incrível e triste história desses Buendia, que pode ser entendida também como uma autêntica enciclopédia do imaginário do ser humano. E é narrado de uma forma que parece banal, mas é cheio de realidades, né? Da própria natureza humana. Então esse grande escritor aí, Gabriel Garcia Marques, vale muito a pena você ler esse livro dele e você não vai se arrepender. E por fim, o último livro que eu quero recomendar, na verdade essa lista era para ser 5 livros clássicos, mas esse livro eu tive que incluir porque eu achei ele fantástico. Chama O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, também tem vídeo aqui no canal. E O Deserto dos Tártaros é, para mim, a obra-prima do Dino Buzzati, foi publicado originalmente em 1940, e o livro marcou a consagração do autor entre os grandes nomes da literatura italiana e foi eleito pela crítica especializada um dos melhores livros do século XX. A obra fala da história do tenente Gianni Drogo, que recebe uma missão no forte, o Forte Bastiani, que, beleza, é uma etapa gloriosa na carreira dele, embora ele não pretenda ficar nesse forte por muito tempo, ele vai ficando lá e os anos vão se passando e ele se percebe lá com seus companheiros que todos alimentavam a expectativa de uma invasão estrangeira que nunca acontece, a espera pelo inimigo
transforma-se até numa espera de viver ali da razão, você renuncia à sua juventude, renuncia a seus sonhos, e você começa a misturar fantasia com realidade. E, cara, tem uma descrição ali da morte que é incrível nesse livro. Até no vídeo que eu faço aqui eu leio essa descrição. E é um vídeo triste sobre os seus sonhos. Às vezes a gente tem um monte de sonho, a gente quer seguir esses sonhos, mas o tempo vai passando e a gente vai adiando nossos sonhos. E quando a gente olha para trás, já não tem mais tempo de fazer nada. Então esse livro é um alerta, assim, de, cara, se você tem algum sonho na sua vida, corra atrás dele, porque a vida é curta, é fugaz e ela não espera. Então esses 6 livros que estão indicados aqui, qualquer um deles você leia e você vai completamente mudar a sua vida, porque são livros excelentes, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela indicação de vocês. Lembre-se de se inscrever no canal. Um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!